aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim com a nossa queridíssima Cris Soller, psicóloga. Oi, gente. E aí, gente, aproveitando, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, deixe o seu comentário. O nosso canal está começando agora e precisa dessa forcinha de vocês, tá bom? Gente, o assunto que nós vamos falar agora é muito interessante. Muito. Fala, Cris. Sobre a resistência em terapia, em psicoterapia. O quanto as Exato. pessoas ainda têm dificuldade em aceitar a terapia como um tratamento normal. Para pessoas Exato. normais. Para pessoas normais. E o quanto ela pode evitar doenças físicas, né, Cris? Sim, Por sim. incrível que pareça. Elas não conseguem associar o quanto a angústia ou a depressão ou a falta de colocar para fora os sentimentos guardados, o quanto isso gera química na nossa cabeça que vai prejudicar nossos órgãos, né, Cris? Também, Sim, né? sim. Então, eu acredito assim, né, Márcia? Sempre tudo surge a partir do problema. Então, a Certo. partir do momento que você detecta uma doença, é que você vai atrás da vacina, certo? Quando Certo. você tem um problema instaurado. Então, a psicologia, ela surgiu a partir daí, quando Freud começou a ver as pessoas problemáticas, querendo estudá-las, e aí veio a psicologia, a partir de um problema já instaurado. E hoje, Exato. como a vacina, por exemplo, você toma para prevenir a Sim. doença. Aham. E a psicoterapia é justamente a mesma função. Você prevenir uma doença. Então, como ela era vista, né, para loucos, porque evitava a loucura. Então, a psicoterapia não é para loucos, é para evitar a loucura, uma crise de loucura. Sim. Aham. Entendeu? Isso Essa é é muito importante. importante ser ressaltado, né, Cris? Sim, Gente, psicologia, terapia, é algo que é um privilégio poder fazer. E assim, né, Cris, eu vou falar para vocês, gente, que eu era totalmente contra, tá? Eu tinha uma resistência. E até o dia que eu falei, não, eu tô ficando louca. É verdade. Literalmente, eu falei, eu tô ficando louca, deixa eu procurar uma ajuda. Foi a melhor coisa que eu aí fiz. você vai atrás Exato. do tratamento, né? Já de precisar tratar aquilo que já ficou instaurado. Exato. Levando em conta também, né, Cris, que assim, eu sempre costumo dizer que o psicólogo, ele não salva a pátria, ele não vai pagar tuas contas, você não vai ficar rico. Não, gente, né? Não, Quem não, não, dera. não é isso. Mas você vai se autoconhecer, porque a ideia é de você se autoconhecer, Com né, certeza, Cris? com certeza. Esse é o objetivo, essa é a Exato. função principal. Aham. Porque assim, eu faço uma analogia, Márcia, da psicoterapia com a odontologia. É, Na minha infância, nós só procurávamos dentista quando tínhamos dor de dente. é verdade. Com o passar do tempo, você foi procurando o dentista para prevenir a dor de Aham. dente. Sim, Hoje já se busca até para estética. sim, Então, a psicologia, ela acabou no início tratando quem já realmente estava fora de si. sim. Depois foi vendo o quanto, né, tinha-se bons resultados e o objetivo disso era prevenir. Então, eu acredito que chegaremos ao ponto quando as pessoas irão procurar fazer psicoterapia para não só apenas ter o equilíbrio emocional, mas saber se equilibrar emocionalmente perante uma situação desafiadora. Isso é verdade, né, Cris? Porque hoje estamos numa sociedade em que o pessoal não tá, ele não aguenta o não, né? Aliás, o que que acontece? Ele vive num mundo tão fantasioso por conta
da mídia, do Face, do Instagram, a preocupação sempre em agradar o outro, que ele não se conhece, né, Cris? Ele não Não, se conhece. então, só que aí é que está o problema e por isso a grande resistência na terapia. As pessoas acreditam que se conhecem. Então, e olha como é, né? Coloca-se tanta foto nas redes sociais que a pessoa fala, então eu estou aqui, tenho que postar. Então, e não vive Não aquele vive aquele momento. momento, Até é esquece verdade. qual a sensação daquela paisagem, daquele momento em que você estava, como estava ali, a conversa. Você vê a foto num, num, em uma refeição com a família, mas não lembra nem do diálogo que teve com a família naquele. E é tão interessante que você está comentando, Cris, que às vezes eu presencio, a pessoa tem um prato. Ah, não, deixa eu tirar foto, que fulano vai ver. Ele vai ver onde eu tô aqui, vai ficar todo curioso. Então, assim, é aquilo que você falou, você deixa de curtir aquele momento ali, Aham. de uma certa forma. Por isso que é importante a terapia, abrindo um parênteses aqui. Porque quando você começa a se conhecer, você começa a se questionar. Pô, eu vou colocar foto porque eu quero que todo mundo saiba dessa receita ou se é para eu provocar alguém, né? Sim, Então, é o que assim, a acontece. terapia faz com que Aham. não é uma crítica a você, mas faz com que você se conheça para que você saiba se vale a pena, Sim. né, Cris? O que eu gosto muito das fotos nas mídias, e que eu acho é quando traz a recordação daquele momento que eu havia esquecido, Aham. né? Então, tem a vantagem, Não, sim, de você sim, colocar. tem. Porém, a intenção, né? O que nós colocamos assim, no sentido de que a pessoa, o fato de, com uma foto minha, muitas pessoas falam, olha, a pessoa deve ser assim, já faz aquela, Sim, né, o julgamento de sim, quem a pessoa é. exato. E hoje, eu mesma estou fazendo isso comigo. É Aham. como se, a minha foto está ali, então tá bom, né? E muitas vezes, na maioria delas, com, como chama, a Com maquiagem? filtro, Com com filtro. filtro. Com filtro, ou O filtro seja, tem um e problema. aí, olha, mas eu vou te confessar, eu detesto o filtro, sabia? Porque eu fico com medo da pessoa olhar quando me ver pessoalmente, que aquele sorriso que ela me dá pessoalmente é muito mais gostoso do que Aham. eu imaginar que alguém está sorrindo só pela tela, ela olhar se decepcionar, né? Então é Não, porque é melhor já saber que, olha, é complicado. assim mesmo. Não é verdade? Não, gente, Sim, tá muito, muito porque hoje em dia complicado. não tem, né, essa questão da aceitação de si. Eu tenho que Exatamente. ter a aceitação do que do que dá resultado, do que dá pontuação, Então, entendeu? aí nós estamos falando das mídias onde a pessoa está com essa necessidade e que está Sim, desencadeando uma série de doenças, uma série sim, de sim, com síndromes, muito certeza. triste isso que a gente está presenciando. Mas, assim, a resistência, eu falo até o pessoal da nossa idade, da minha idade, né? Que veio com aquela coisa de que psicólogo é coisa para louco. E na verdade, eu tô tirando por mim, igual eu comentei, a resistência que eu tive, né, me levou muito tempo eu procurar uma ajuda. Se eu tivesse procurado essa ajuda antes, Antes, gente, eu, eu, po- eu falo para vocês que eu teria não passado por tantos por tantos problemas. problemas. Exato. Exata. Por quê? Porque influencia diretamente no teu núcleo e na tua Aham, família, né, sim. Cris? E como nós temos aqui, né, o exemplo, né, o cérebro com o cadeado. E aí chega ali o terapeuta com a chavinha. Então, na verdade, Exato. essa chave quem tem é a própria pessoa. O terapeuta ele só vai ajudá-la, que é a grande diferença de você estar em uma sessão de terapia ou em um Aham. momento com amigos. Porque muitas pessoas, aqueles que estão quebrando essa resistência, vão para a terapia achando que, olha, ela vai me dar a resposta do meu problema. Terapia não é aconselhamento. Gente, esquece isso. Terapeuta não aconselha, terapeuta direciona
aquele caminho que você vai mostrar. Então, só que muitas vezes a pessoa não enxerga o caminho em que ela está, não enxerga quais os caminhos que ela tem à frente. Exatamente, é como se fosse um copo, né? Ela tá aqui dentro, né? E o terapeuta Isso. ajuda ela a sair daqui de dentro e Exatamente, em enxergar em todo o redor. torno. Exato. Então, assim, é mostrar e ver as consequências que ela mesmo pode gerar Uhum. com as escolhas que ela faz. Por quê? Uma coisa, Márcia, por exemplo, eu tenho um problema no meu joelho e eu quero usar um salto alto. É. Vai me machucar. Se eu não tiver um Sim. problema no joelho, não tem problema nenhum. Eu posso andar de salto alto. Então, isso é muito particular. Então, Uhum. aquilo que é bom para mim, não é para você. E sem contar As vivências que nós E sem tivemos. contar que tem um detalhe, né, Cris? A partir do momento que você se desabafa comigo, eu vou pegar eu que tenho uma outra criação, uma outra cabeça, uma outra personalidade. Eu vou pegar o meu jeito de ser, vou Aham, jogar no teu colo, vou virar uma crítica tua se você sim. não fizer do jeito que eu tô te orientando. Então, você tua Uhum, crítica, né? Pô, mas como que você não fez? E vou estar te ligando, te enchendo os picuá. Provavelmente você vai desenvolver um problema maior ainda, porque antes você tinha só o teu, agora você tem que lidar com o da amiga ou dos exatamente. amigos, com a exposição também, que eu acho que é o Aham, pior, né? aham. Aquilo que, algo que você precisava falar e você falou para sua amiga daqui a pouco. Gente, não existe segredo. A amiga vai contar para uma outra amiga, que vai contar para outra amiga, e você vai ficar muito brava. E aí se arrumou, foi um tremendo de um problemão mesmo, né, Sim, e não Cris? só isso, né? Mesmo que ela consiga ali guardar aquele segredo, muitas vezes não dá aquele resultado porque a pessoa não faz você refletir sobre a sua própria palavra, Sim. sobre aquilo que você disse. Tem todo um a técnica. Não é à toa que você faz 5 anos Exato, de eu um ia falar isso curso agora. Exato. para que você tenha ali entendimento de buscar o que a pessoa quer dizer. Porque Aham. muitas vezes é dito algo que não é aquilo. Então você Sim. precisa ir buscar o entendimento disso. A pessoa se esconde. Está na Quando ela terapia aqui, chega na ó. terapia, aqueles que vão muitas vezes com a resistência, ou mesmo sem resistência, É. eles se escondem porque tem muitos que querem agradar ao terapeuta. Acontece muito da pessoa só vir quando está numa semana boa. Aham. Essa semana eu só vou contar coisas boas pro meu terapeuta. O que não faz o menor sentido. Aham. E o objetivo da terapia é você se descobrir. Então, nós costumamos dizer assim: Exatamente. a terapia dura até 50 minutos, só que presencial ou online hoje em dia, mas Aham. a sessão. Mas o que você vai refletir sobre aqueles 50 minutos é que realmente farão o resultado. E assim, né, Cris? Por exemplo, eu já tive casos aqui da pessoa comentar e falar da resistência que ela tinha. E ela falou: Olha, minha mãe me encheu tanto o saco, tanto, tanto, que aí eu fui. E aí ele falou assim: Como eu agradeço minha mãe em ter me aconselhado. E aí a pessoa foi e ainda está, e ela falou: Hoje eu não fico sem. Uhum, Né? sim. E aconteceu também conversando com um médico, ele falando para mim, ele falou, olha, o quanto ele foi resistente à terapia. E aí ele falando que as primeiras vezes que ele foi, ele se sentiu um verdadeiro idiota. Eu perguntei, e aí, como você se sentiu? Ele falou, um idiota. Mas ele falou, hoje eu não vivo sem, Sim, sim, né? porque a terapia, Márcia, não, como eu disse, não é só para resolver o problema. Claro, o objetivo muitas é resolver aquele problema que você tem, mas não é o terapeuta que vai falar, ah, não, é isso, você tem que fazer assim. Não. Primeiro ele precisa te conhecer para saber o seu Sim, histórico e ver do histórico que você carrega, as pretensões, as suas crenças, tudo aquilo sim, é que um está conjunto. embutido dentro Aham, daquela pessoa para
ele mostrar e falar, olha, essas são as suas escolhas e essas são as consequências quando você escolhe isso. Exato, fazer Entendeu? enxergar Fazer e enxergar. deixar, né, Cris? Igual nós falamos no outro bloco, quando você se conhece, você não se deixa ser manipulado. Você pode Sim. até deixar com que o outro pense que você está sendo Aham. manipulado, mas você tem consciência de que você não está sendo, né? Isso que é o importante. Ter a Exato, consciência de si. Porque exato. hoje em dia, nós já falamos várias vezes a respeito disso, o quanto as pessoas ficam procurando a validação do outro. Gente, isso é um barco furado. É um barco Quando você furado. se valida, quando percebe-se as suas capacidades, a sua condição, os motivos pelos quais você agiu de determinada maneira, isso vai te deixar Isso em te dá, isso te dá, paz, isso te dá uma paz. entendeu? Então, E olha, não você vai. importa o que as pessoas pensem. Não, eu fiz isso por conta disso, disso, e eu estou em pé. Sim. E é isso. Uhum, Então, mesmo que as pessoas não validem o que você sim, fez, mas você está consciente que você fez o melhor. É bem diferente. Você não sim. se deixa, não, olha, eu devia ter feito isso aqui, eu ia fazer, mas a maioria era contra, então, mesmo eu achando isso aqui errado, eu fui a favor deles. Então, Sim. quer dizer, você se deixou manipular, né? Olha, hoje acontece muito ainda das pessoas procurarem terapia porque quem precisa da terapia não vai. É, Então, por exemplo, uma mãe tem um filho problemático, a esposa tem um marido que, né, tá fora de si, enfim, tá com vários problemas. Então, essas pessoas vêm com o objetivo de curar o outro. Isso uhum, também é muito comum. Também é uma resistência à terapia. Por quê? Na verdade, a terapia é para você. Ela é individual. sim, Então, a ajuda, você consegue ajudar o outro quando você se sim. ajuda, porque você passa a Exatamente. ser referência, entendeu? Exatamente. Então, a sua Porque, gente, melhora, não tem como você ir no psicólogo, fazer sessão de terapia e você ser a mesma pessoa. sim, Por quê? Porque você vai se conhecer. conhecer. E às vezes você fala, não, eu não preciso de psicólogo porque eu tô bem, eu me dou bem. E aí quando você vai, você fala, nossa, por quê? O psicólogo, ele ajuda, é a chavinha. Aham. Aí você E fala, automaticamente nossa, você começa a mudar o seu comportamento e exato. muitas vezes também a reação que você tinha frente a uma atitude da outra pessoa passa a ser diferente. Então a pessoa também olha e fala: "Nossa", e isso acaba melhorando, sim. Outra questão é, tem muitas pessoas já conscientes de melhorar, porque eu me sinto muito machucada por aquele que não está bem. Então, aquele Uhum. me machuca, eu preciso de terapia, já que a pessoa não aceita. Então, com o tempo demora, porque às vezes essa pessoa vem com aquele intuito de querer melhorar ainda o outro, de acreditar que, olha, eu só vou melhorar quando essa pessoa estiver bem. Claro, uma pessoa doente na família é uma família doente, não tem Sim. como. Uhum. Então, só que quando você passa a se tratar, dói menos. Dói menos e você Sim. consegue caminhar, sabe? Muitas vezes a gente fica é, preso no fundo do poço porque não consegue Sim, realizar, exatamente. É se afogando se dentro de um afogando. copo de Exato, água, exato. né? Então, você pelo menos consegue caminhar. Então, como nós dissemos em outros momentos, né, que eu digo assim, nós somos como os dedos das mãos, da mão. Você é uma esposa, é uma como mãe, é uma como filha, é uma como irmã, é uma como amiga. Então, Uhum. quando eu consigo separar essa minha função, olhando para mim, quem sou eu, o que eu quero, como eu me projeto em cada momento, para cada pessoa, É. você consegue ter os momentos prazerosos, mesmo vivendo em um ambiente familiar conturbado. Por isso a Uhum. importância da terapia, mesmo estando
numa família com alguém extremamente resistente que nem aceita a terapia. Mesmo porque às vezes você convive com pessoas narcisistas. E Sim, assim, quando você vai na terapia, você consegue identificar, sim. né? E Uhum, como é importante você saber com quem você está lidando. Primeiro, você se conhecer, uhum. né? Eu acho fundamental. E que também não é tão simples, né, Cris? Eu Não. me aceitar, eu reconhecer o que eu faço e por que que eu faço, né? Então, resumindo, não é fácil, mas é libertador, gente. É E libertador. outra questão muito interessante: quem de nós não quer ser feliz? Todos. Exatamente, todos Agora, nós. existe alguém feliz 100%? Não existe, não E existe existe. felicidade 100%? Isso Não é existe. possível? Não é Não, não é possível. possível. Então, nós precisamos de terapia, por quê? Como que eu lido com isso diariamente, querendo ser feliz, sabendo que não serei 100% feliz? Então, eu tenho Exatamente. que aprender a aceitar a minha condição. Então, quando você disse, né, o psicólogo não vai resolver o problema, muitas pessoas vêm com questões financeiras, e eu até Aham. falei, quem diria, já pensou, né, eu poder Nossa. ajudar financeiramente todo mundo, né, no sentido de, não é uma ajuda psicológica isso, por quê? Quantas pessoas não tiveram momentos de glória e perderam tudo? E Bom, eu sou um mesmo em exemplo, hein, momentos, gente? ou pessoas que conquistaram um momento de glória e de repente entram em depressão. Porque é engraçado, você falando isso, eu lembro de uma frase da cantora falecida, Vanusa, e ela disse que no auge, quando ela chegou no auge, ela disse que estava tomando champanhe, eu não sei se era no Terraço Itália, bom, enfim. E aí ela sozinha, ela chegou e falou assim, tá, é só isso? Quantos que não chegam lá em Sim. cima e falam, tá, mas é só isso? E olha, eu vou falar dos artistas, mas isso acontece também com pessoas comuns, Sim, que gente. o artista, ele sabe que os outros o veem de uma determinada maneira. Então ele está num público alvoroçado, endeusando, sabe, idolatrando, e ele se sente ali com o ego completamente preenchido naquele momento. Mas sai dali, ele sabe que ele não é aquela pessoa. Tem muito mais por detrás de tudo aquilo. Ele não é Sim, sempre. Ele não está cantando 24 horas por dia. Ele não sim. está sorrindo o tempo inteiro. Ele também quer um abraço no sentido de: olha, quem você é? Eu amo a pessoa que você é. Porque Sim, aquele amor por quem a pessoa é, não é o amor verdadeiro. Não é um amor que preenche. Então, nós muitas vezes, mesmo não sendo artista, não tendo esse glamour todo, mesmo sendo meros mortais. você muitas vezes se sente amado por uma característica. Sim, E aí você percebe que esse amor não preenche. Por isso que nós dizemos que o amor familiar é o que realmente te mantém. Porque essa pessoa, os familiares, né, uma mãe, um marido, filho, é, ele te ama pela convivência, por saber quem você é, conhecendo seus sim, defeitos, embora, conhecendo. embora que dentro do ambiente familiar é onde quando você não se conhece e você se permite Sim, ser manipulado, é onde você precisa, gente, de um psicólogo para você descobrir. Dentro de uma família, você tem ou nós. pai, ou mãe, ou irmão narcisista. E Sim, aí, se você não se conhecer, você vai ser manipulado por sim, sim. eles, Eu estou né? falando com relação ao amor, mas com relação ao ambiente familiar tóxico, como eu disse, uma pessoa doente na família é uma Exato, família doente. Então você exato. adoece junto, mas eu preciso saber assim, bem, eu estou contaminado, né? Aliás, eu estou com a doença, mas eu não posso me deixar contaminar. Sim, Então eu sei aham, que, ai, né, a minha família tem Joanete, é difícil para caminhar. aham. Então eu vou tentar me adaptar,
buscar um sapato mais confortável, saber quanto eu Que é posso onde a caminhar, psicologia ajuda. vai te ajudar. Exatamente. Aqui você entrou Exatamente. num exemplo aí maravilhoso. Bom, eu tenho joanetes, então vou procurar um calçado assim, Todo mundo, assado. a minha família inteira, ninguém Exatamente. sai para caminhar, todo mundo fica sentado em casa, ninguém se conversa e reclamando o dia inteiro daquela dor que o sapato que calçou ali 1 hora proporcionou para o dia inteiro. Então eu vou, tudo bem, então nós temos esse problema e eu tenho que procurar. Só que, por que que cada um tem que procurar a sua terapia? Porque às vezes a sua dor é diferente É do outro. diferente, o grau da O dor é grau, a diferente. necessidade de sair Exatamente. daquela posição de sentado, de De querer conforto, calçar, né? de Que, conforto. aliás, é interessante falar, porque o conforto, quando você vai na terapia, você sai da sua zona de conforto, Sai. Tem que né? sair, né? Você sai da zona. Mas, gente, saia, porque é libertador, né, Cris? É Uhum. libertador. Sim. E assim, o sair da terapia leva um tempo, muitas vezes. Então, o importante é você se identificar com o terapeuta. No sentido É, de se isso é. sentir, ter confiança, e saber que é o seu momento. Outra coisa importantíssima na terapia, que já faz uma grande diferença, É. é você saber. Por isso que nós temos agendamento. Então, sempre aquele horário, né? Você Semanalmente, vai saber que é teu, aquele horário é porque é o seu. horário que o seu cérebro ele já vai começar. Ai, Condiciona, mesmo né? Aham. resistente, eu sei que eu estou ali para quê? Para me cuidar, para me Exato. curar. É interessante, é um tempo teu. Você Teu. fala, eu não queria ir, poxa vida, tal. Mas Tenho tanta coisa para teu cérebro tá fazer. lá. Tempinho é seu, E você né? sabe que a resistência e um problema na terapia online é quando a pessoa vai para o momento de É, terapia, mas continua os afazeres, às vezes doméstico, então vai lavando louça enquanto está na terapia. Ai, porque eu... Não, ela tem não que consegue parar relaxar, para né? fazer a terapia, Aham, entendeu? É aham. muito importante isso, você dedicar o seu E tempo. saber que aquele tempo É é seu, importante, é seu, porque né? precisa quebrar as barreiras para você É. se entregar. Não é o terapeuta que tem as respostas prontas para você. Aham. Você que vai encontrá-las. Essa é a grande Gente, eu importância. falo por experiência própria. Procure um psicólogo que você se identifique, procure um terapeuta, vai te fazer bem. Acredite nisso. Terapia é para quem quer ser feliz. Seja feliz. Exatamente.